Deixa eu abrir aqui o RBX. E é o seguinte, vamos começar falando sobre planos, tá? Sobre o cadastro de planos no sistema. No RBX, para que você possa cadastrar um plano, é preciso que você venha aqui, ó, em Empresa, Clientes, Planos, Cadastro. É aqui que você faz o cadastro dos planos no sistema. Tá? O que são esses planos? Os planos são os produtos que vocês vão comercializar dentro de um período. Esses planos vão se tornar contratos do cliente. E o que o RBX permite que você fature no sistema são contratos e atendimentos. Isso significa que você não tem que necessariamente vender só planos de internet. Se tiver qualquer outro tipo de produto que você queira cobrar do cliente mensalmente, você pode criar um plano sobre ele e incluir no cliente na forma de contrato. Tá? Então, você tem a liberdade de criar o produto que você quiser para colocar aqui no formato de plano. Para a gente criar o plano, é só vir aqui no botãozinho Novo. Clicando aqui, como essa base que eu estou possui multiempresa, então eu vou ter aqui a opção de empresa. Para as empresas que não têm o recurso de multiempresa, isso aqui não aparece. O RBX vai entender que todos os planos criados já pertencerão à empresa principal. Tá? Agora, para quem tem, só de curiosidade, se eu mudo a empresa vinculada a esse plano, eu posso redefinir a natureza de operação fiscal. Quem participou dos nossos treinamentos fiscais vai lembrar que a natureza de operação é o item responsável pela geração de nota no sistema. Então, se qualquer plano, produto ou serviço possui natureza de operação, ele vai gerar nota. Se não tem, não gera. E na multiempresa do RBX, quando você cria uma natureza de operação, você vincula ela a essa empresa, a esse CNPJ, de forma que, dependendo da empresa que eu estiver vinculando esse plano, as naturezas de operação vão mudar. Mas só para quem tem, multiempresa. Quem não tem, não se preocupa com isso, porque ele já vai estar vinculando a empresa principal da sua base. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter o código. O código é um campo auto-incremento, então você nem precisa se preocupar com ele. Pode estar criando os seus planos ali tranquilamente, tá? Que o RBX já vai colocar os códigos aqui para você automaticamente. Depois aqui nós temos a descrição, que é o nome desse plano. Então, eu vou colocar aqui plano... Coloca plano? Vou colocar plano. Plano 150 megabytes, pessoa física. Porque é muito comum que as empresas criem planos com um certo padrão para a pessoa física e outro para a pessoa jurídica. Às vezes não, é um plano só e o equipamento da pessoa, a parte técnica, já se encarrega de fazer essa separação. Mas em casos de empresas que não fazem assim, a gente pode colocar PF também. Tá? Mas é claro, isso aqui é o nome do produto, então, como eu estou criando um produto de velocidade de internet, eu vou estar dando essa detalhada aqui, mas aí fica a critério de vocês. A descrição comercial é um campo opcional. É o nome comercial dele que a gente pode enxergar lá no pedido. Tá? Na linha onde você inclui o plano, existe um íconezinho onde você pode ver o descritivo comercial. Claro que esse descritivo comercial vai um pouco além do que esse nomezinho aqui. Se vocês olharem aqui em cima, a gente tem uma aba chamada descritivo comercial. Então, se eu clicar aqui, olha só, eu tenho um campo de texto livre e eu posso colocar aqui imagens, posso colocar aqui um texto bacana e tal, tudo para ajudar o vendedor, para que caso o cliente faça algum questionamento com relação a esse produto, ele possa clicar num íconezinho de descritivo comercial que fica disponível nesse plano dentro do pedido, e ele vai poder ler isso aqui para ter mais informações. Tudo para ajudar o seu vendedor a garantir essa venda. De volta aqui na aba principal, descritivo comercial não é obrigatório, posso pular. Depois a gente tem aqui a vigência padrão. Tá? Essa vigência é aquela que sempre vai aparecer quando você for ofertar um plano para um cliente. Então, se eu for num pedido e colocar um plano, se ele tiver a vigência padrão 12, já vai aparecer no sistema o 12, automaticamente. Isso é muito legal para que o vendedor não precise se preocupar em colocar a vigência. Se você já tem um padrão, deixa ele aqui, porque aí o vendedor não vai esquecer. Imagina, se a gente não tiver essa opção, o vendedor pode colocar, aí de repente ele se esquece
de mexer ali no campo da vigência no pedido, e aí a vigência entra como zero. E qual é o problema disso? Que a vigência é um item fundamental para que a gente possa cobrar multa de cancelamento. A multa de cancelamento, já que a gente está falando disso, fica numa outra abinha aqui, ó, multa de cancelamento. Quando eu clico aqui, eu tenho esse campo de texto livre, onde eu posso colocar um cálculo de multa. E o RBX dá algumas dicas para a gente aqui em cima, com 3 tipos de fórmulas, para que você possa montar o seu cálculo de multa de cancelamento. Você note que nós temos aqui entre pipe algumas palavrinhas mágicas. Essas palavras mágicas vão ser substituídas por informações do cliente. E existem mais do que somente essas. Ficam disponíveis aqui, ó, nesse ícone de interrogação. Então, você clica aqui, verifica quais palavras mágicas você quer utilizar e usa aqui na fórmula de cálculo de multa. Tá? Bom, eu acho bem tranquilo esses exemplos aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Aí depois, num outro momento, a gente pode falar só sobre esse item de multa, ou então depois eu faço um vídeo e coloco no ISP Academy para ajudar vocês. Tá? Mas o importante é a gente ter esse feedback. Se vocês estiverem bem, falar, não, Vinícius, a fórmula de cálculo de multa para a gente está tranquilo. Então, sem problema. Mas se tiver dúvida, sempre que vocês tiverem dúvida, perguntem. Perguntem para mim, perguntem no suporte, a gente vai sempre estar ajudando vocês. Tá bom? Inclusive, já que a gente está falando sobre isso, tem uma coisa que eu queria pedir para vocês, do fundo do meu coração. Tá? Toda vez que vocês precisarem de alguma coisa no RBX, algum recurso novo, que vocês queiram e ele não exista na ferramenta, entrem no suporte via chat e façam uma solicitação. Pedir não arranca pedaço, tá? E aí vem uma coisa muito legal, que toda vez que você faz uma solicitação no RBX, esse atendimento cai no roadmap da nossa equipe de desenvolvimento. O que significa que vai ser desenvolvido em algum momento se o desenvolvimento entregar para vocês a resposta de sugestão registrada. Então, não interpretem que sugestão registrada é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, eles colocaram no roadmap deles e agora eles querem o feedback do resto das empresas. E quanto mais empresas pedirem a mesma coisa, mais alto vai subindo a escadinha para que ele seja desenvolvido. Então, se vocês quiserem alguma melhoria, tá? Não precisam se preocupar com a questão de antecipação de recurso. Apenas solicitem, para que a nossa equipe de desenvolvimento saiba do interesse de vocês, acumule as pessoas que querem a mesma solicitação e garantam que vocês vão ter esse recurso sem custo algum o quanto antes. Tá bom? A antecipação de recurso, ela é somente um item para quando a empresa quer um negócio a toque de caixa, muito urgente. E é uma coisa que normalmente só ela vai precisar. Agora, se é uma coisa que muitos clientes querem, a nossa equipe vai desenvolver, mas ela precisa saber que todo mundo quer. E a única forma da nossa equipe de desenvolvimento saber é se vocês pedirem. Então, se tem alguma coisa que vocês querem, entra no suporte. Vocês não vão levar mais do que 5 minutinhos. Explico o que vocês precisam, que eles vão encaminhar para o desenvolvimento. Estou contando com vocês. Muito bem, voltando aqui na fórmula de multa de cancelamento, tá? Vocês vão preencher aqui utilizando palavras mágicas e a gente pode até simular isso aqui depois, porque lá nos contratos existe um botãozinho para simular multa. Então a gente consegue colocar algumas datas e ver quais são os valores calculados a partir dessa fórmula. Muito bem. Então a vigência padrão ajuda, tá? Eu recomendo que vocês coloquem nos produtos que vocês forem utilizar, especificamente aqueles que usam vigência, tá? Se o produto que você for comercializar não tem vigência, então não há necessidade. Depois, aqui embaixo, a gente tem o valor do plano e o valor da adesão. O valor do plano, eu vou colocar aqui de R$ 135. O valor de adesão, ele é completamente opcional. Isso porque você pode... Tem empresas que usam a adesão para já embutir a taxa de instalação. Você pode fazer isso e vender no pedido. Então, eu posso colocar o valor da adesão para vender no pedido. Agora, tem outras empresas que preferem criar um serviço, eles vão no RBX, em atendimentos, serviços, criam o seu serviço com o valor, e lá no pedido, ao invés de usar a adesão, eles vão na aba Serviços e adicionam esse serviço. Nenhum dos dois está errado. Isso porque o valor da adesão vai para o campo de adesão. E o produto, né, o serviço que você colocou para agregar valor para essa taxa de instalação, ele também é adicionado no campo adesão. Então, os dois caminhos estão certos.
Agora, no caso da inclusão do serviço, é um pouco mais interessante, pelo menos eu acho, mas aí vai de cada um, tá? Porque você tem a possibilidade de colocar o nome do serviço. E quando você coloca o nome do serviço e você agrupa ele no boleto, este nome vai descrito. Tá? Ele vai descrito ali dentre os itens do seu boleto que o cliente está pagando. Então, ele vai saber que tanto de valor pertence à taxa de instalação. Se não, se para você isso não for tão importante, pode colocar na adesão que no boleto do cliente, na mensalidade, se você resolver agrupar essa informação, ao invés de ir como taxa de instalação, ele vai como taxa de adesão. Tá? Então, ambos os caminhos estão certos. Você só precisa escolher aquele que te agrada mais. Depois aqui, nós temos o desconto de pontualidade. O desconto de pontualidade é aquele desconto que você concede à pessoa desde que ela pague até o vencimento. Se o boleto vencer, aí ele não ganha mais. E esse desconto de pontualidade pode ser concedido em valor ou percentual. Uma coisa importante sobre o desconto de pontualidade e que vai também de encontro com o vencimento. Se eu tenho um boleto e esse boleto está escrito que vence até o dia 10, no dia 10 ele não está vencido de fato, porque o dia 10 é o dia 0. O dia 11 é o dia 1 de vencido. Então, ele ainda receberia o desconto de pontualidade se pagasse dia 10. Tá? Lembrem-se disso. Depois, aqui embaixo, nós temos as naturezas de operação. Não tem mistério. Tem natureza, faturou, gera boleto e gera nota. Simples assim. O de adesão funciona para o pedido, porque no pedido você vai definir qual é o produto responsável pelo valor da adesão. Então, se tiver aqui, também gera. Depois aqui embaixo, nós temos a periodicidade. E a periodicidade é um campo muito importante, porque ele vai decidir a forma com que o seu faturamento vai acontecer e ele também influencia na vigência. E essa eu sei que vocês não sabiam, olha só. Se eu tenho a minha periodicidade como mensal no plano, eu estou dizendo não só que esse cliente será cobrado mensalmente, ou seja, se eu faturá-lo, o período faturado será o equivalente a 30 dias, como também a vigência padrão vai ser calculada mês a mês. Então, se a minha periodicidade é mensal, a minha vigência será de 12 meses. Agora, se eu viesse aqui e mudasse para anual, a minha periodicidade, né, faria com que o meu faturamento fosse de 12 meses para fechar um ano. Tá? Então, ele garante a cobrança de 365 dias e não permite que seja cobrado novamente até que acabe. Só a partir do 13º mês que ele permite outra cobrança anual. E a minha vigência, que é de 12, passa a ser de 12 anos. E você consegue ver isso quando você vai no contrato e você tem um plano que está com esse tipo de informação, que a periodicidade é anual. Por quê? Porque quando a periodicidade é anual, lá no contrato a gente tem dois campos, que mostra a vigência que você já usou e a vigência que falta. Se o contrato for anual, ele vai calcular diferente. Tá? E isso não é um erro, tá? É porque a vigência trabalha em conjunto com a periodicidade. Então, lembrem-se disso. Tá? Muito bem, depois disso aqui, eu vou deixar como mensal aqui de novo, a gente tem o tipo. Tá? Muita atenção com o tipo, porque cada tipo tem a sua responsabilidade. Quando o tipo do plano é dedicado, o RBX entende que este é um plano de internet, e é exatamente por isso que, ao selecioná-lo, eu tenho aqui embaixo a banda normal, a banda limitada pelo cobrador virtual e a garantia de banda. Essas informações só aparecem se eu escolho o tipo dedicado. Se eu escolher outro tipo, não vai aparecer. Tá? E aqui, só para a gente falar um pouquinho mais sobre os tipos, você já sabe, dedicado é o de internet, é para navegar. Telefonia é utilizado pelas nossas integrações de telefonia. Então, se você tiver alguma integração de telefonia, não sei, Telecal, chip, Phonebox, qualquer tipo de integração que nós temos, e acredito, o RBX tem várias integrações. Se você tiver uma delas, com certeza ela só vai estar funcionando com planos cujo tipo é de telefonia. Da mesma forma, se vocês tiverem serviços de TV, e o RBX também tem integrações com vários serviços de TV, todos os planos para TV devem ser do tipo outros. Tá? O discado vocês podem ignorar, que ninguém usa mais.
Tá? Então, foco nesses de cima e preencham de acordo com as necessidades. Aí você vai dizer, Vinícius, mas e se eu tiver um IP dedicado e eu quero cobrar do cliente todo mês? E eu queria que fosse uma coisa orgânica. Eu posso colocar ele como um plano? Sim, você pode. Tá? Mas aí eu recomendo que você deixe ele como tipo outros. Tá? Que aí ele fica meio separado dos demais. E o dedicado usem só para a internet. Vou deixar como dedicado aqui para a gente continuar. Depois, a gente tem a leitura e vencimento. Entenda, essa não é a leitura e vencimento final. O cliente não vai ficar travado a essa leitura. Ela é a leitura e vencimento sugerida. Ou seja, quando você incluir esse plano lá no pedido, a primeira leitura sugerida vai ser essa. Tá? Então, é uma sugestão. Lembrando que a leitura e vencimento, né, são dois itens separados. Leitura, vencimento. A leitura determina o período que o cliente vai ser cobrado. Ou seja, se eu escolhi uma leitura e a minha favorita é de 1 a 31, por N motivos, quem acompanha nossas conversas até aqui já sabe, tá? A minha favorita é de 1 a 31. Por quê? Porque eu começo a ler no começo do mês e termino no último dia dele. É mês fechado. Não tem engano, tá? Então essa é a minha favorita. Vinícius, isso quer dizer que eu não posso usar uma leitura quebrada, meio mês, meio outro? Sim, você pode, não tem problema nenhum, tá? É que essas leituras, elas pertencem a um trabalho um pouquinho mais avançado. Então, o pessoal tem que estar com, sabe, com conhecimento um pouquinho mais alto para usar esse tipo de leitura. Então, eu sempre recomendo que o pessoal use de 1 a 31, que é a mais fácil de entender, tanto para quem trabalha na empresa, quanto para o cliente, se tiver alguma dúvida. Tá? Eu acho mais fácil. Tá? Mas a melhor leitura e vencimento, quem define é você, é a sua empresa. Tá? Até porque, né, toda a regra de negócio é definida por vocês. Então, não tem ninguém melhor do que vocês para dizer o que é o certo. Não é verdade? Muito bem. Então, só mais uma coisinha com relação à leitura e vencimento, porque isso pode gerar um pouco de dúvida às vezes, tá? Para o RBX, a leitura, especificamente a leitura, ela sempre começa no mês de referência. Por que eu estou falando isso? Pensa que eu tenho uma leitura quebrada, aquelas leituras que são metade no mês, metade no outro. Por exemplo, eu tenho uma leitura que é do dia 6 ao dia 5, e eu vou faturar abril. Então, a minha leitura vai ser do dia 6 de abril até o dia 5 de maio. Então, começa em um mês, termina no outro. E por que eu estou falando isso? Porque o RBX, ele não tem uma leitura de trás para frente, sabe? Ele pega do mês de referência para frente. Tá? Estou explicando isso porque eu já peguei, às vezes, algumas dúvidas com relação a como que essa leitura funciona. Às vezes, uma ou outra empresa, ela pergunta para o RBX, né, se essa leitura poderia funcionar diferente. Por exemplo, eu vou faturar abril, e eu tenho uma leitura de 6 a 5. E aí a empresa quer que, quando faturar abril, na verdade, ele comece a leitura em março, no dia 6 de março, e termine no dia 5 de abril, ou seja, é completamente o oposto do que eu expliquei, não é? Então, ao invés de começar no mês de referência, se a leitura do RBX não terminaria no mês de referência e faria referência àquele mês. E não é bem assim, tá? A leitura do RBX começa, pode ser que no futuro mude, tá? Mas, por enquanto, começa no mês de referência e o final pode ser no mês seguinte ou dentro do mês. Depois aqui, a gente tem o QoS. QoS é um recurso de garantia de banda. Vocês não precisam se preocupar muito com ele, desde que você coloque limitação padrão, já está valendo. Como a gente escolheu a opção de dedicado, ele pede para a gente a banda normal. A banda normal é a velocidade, só que é em kbytes. Tá? Então, se eu tenho 150 megas, eu tenho que multiplicar esse valor por 1024. Então, eu vou fazer aqui um Windows R rapidinho. Cálculo que a minha cabeça é péssima para matemática. Então, eu vou pegar aqui os 150 megas e eu vou multiplicar por 1024. Então, 153.600. Eu vou vir aqui, 153.600. Tá? Vinícius, a minha velocidade de upload, ela representa metade do download. Então, vou vir aqui, já vou dividir por 2. 76.800. 800. Prontinho. Depois aqui embaixo, a gente tem a banda limitada pelo cobrador virtual. Veja, esse campo não é obrigatório. Tá? Se você não preenchê-lo e o contrato desse cliente que possui esse plano se enquadrar numa regra do cobrador virtual, especificamente uma regra de limitação de banda, o que vai acontecer? Ele vai pegar
e vai usar a velocidade limitada do cobrador virtual. Agora, se você colocar uma limitação aqui, na hora que o cobrador virtual enquadrar o contrato, ele vai checar o boleto e vai dizer, opa, esse boleto tem uma limitação diferente. Então, eu não vou usar a minha, não. Eu vou usar a do plano. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Se você preenche essa limitação de banda, você está dizendo para o cobrador virtual para não usar a dele, para usar a do plano. Depois, aqui embaixo, a gente tem a garantia de banda, também não é um campo obrigatório, mas nós temos palavras mágicas na criação de modelo de contrato. E algumas dessas palavras mágicas vão pegar justamente a garantia de banda. Então, se você quiser que essa informação já venha do plano, é só você preencher aqui e lá no modelo de contrato, você cria as palavras mágicas, você usa as palavras mágicas para puxar essa informação, tá? Se não, não precisa preencher também, que não tem problema. O que realmente importa aqui é a banda normal. Vou fazer só uma alteração aqui, eu quero que esse plano fique comigo. Tá? Deixar aqui, e eu vou deixar ele para PROC e outros sistemas, né? Processado em outro sistema, para não gerar nota. Tá? Então, processado em outro sistema não gera nota. Deixar assim. Muito bem. Como eu escolhi... Não, deixa isso para o final. Depois, aqui embaixo, a gente tem o outro bloquinho, onde a gente tem o grupo. Tá? Esse grupo refere-se ao grupo de planos. Tá? Eu posso vir aqui e digitar grupo, e eu tenho empresa, clientes, planos, grupos de plano. Você não tem a obrigação de preencher isso, ele é completamente opcional. Mas é que nós temos diversas empresas que já têm tantos planos que resolvem agrupar, para ficar mais fácil de identificar o que eles são, de encontrar, para fazer alterações. Tá? Então, se você tiver muitos planos, você precisar ter uma organização maior, eu super recomendo que você crie esses grupos para estar segregando os planos, para ficar mais fácil na hora de procurar. Tá? Depois aqui, a gente tem o grupo de SLA. O SLA nada mais é do que um tempo padrão que você estipula para a execução de alguma atividade. Quando você coloca um grupo de SLA no plano, você está dizendo que o contrato que nascer a partir deste plano, quando tiver um atendimento gerado e este atendimento possuir tópicos específicos desse grupo, ele vai ter um SLA. Você não é obrigado a preencher isso, tá? Mas se você quiser ter uma organização de SLA por contrato, por exemplo, todos os clientes da minha empresa que são PJ possuem um tempo de SLA diferente. Beleza. Se você tiver um grupo de SLA no seu sistema, onde você configurou para cada tópico que abre atendimento um tempo de SLA específico, se você vincular esse plano a esse grupo de SLA, toda vez que esse contrato tiver um atendimento com aqueles tópicos, o tempozinho de SLA vai começar a contar no atendimento. Exatamente como você parametrizou. Depois, aqui embaixo, a gente tem a questão de acesso compartilhado, que são informações mais simples, tá? Para a geração do relatório CICE. Tá? Por padrão, ele vem como sim, de não dedicado. Tá? E esse aqui nem é tão importante assim, é uma informação mais do CICE. Então, quem tem o hábito de gerar relatório CICE, tá? Tem que ter um pouquinho mais de cuidado com essa informação para deixar certinho. Tá? Mas, se não, não tem problema. Depois aqui, e esse sim é muito importante, é o descontar período bloqueado. Esse campo aqui, e muito foco nele, tá? Este campo, ele é um campo que faz com que, se o cliente estiver bloqueado, ele pode ou não continuar sendo faturado. Então, muita atenção, foco nesse campo. Vinícius, eu quero que os meus clientes bloqueados não sejam faturados. Como que eu faço? Você vem aqui ó, na opção de descontar período bloqueado e marca como sim. Se você deixar como sim, ele não vai cobrar. Ou seja, vamos supor que estamos hoje é dia 28. Vamos pensar um pouquinho mais para frente, então. Tá? Dia 7 de maio. 7 de maio, meu cliente foi bloqueado e o contrato dele tem essa opção aqui para descontar. Ele vai ser faturado? Sim, ele vai. Só que ele não vai ser cobrado por 100% daquele mês. Ele vai ser cobrado só do dia 1 até o dia 6, porque do dia 7 para frente ele ficou bloqueado. Ou seja, o RBX vai gerar uma prorata, um residual de uso. Então, o período bloqueado garante, se descontar período bloqueado, garante que o tempo que o cliente ficou bloqueado não será cobrado. Então, pense como é que a regra de negócio da sua empresa funciona. Se ela for do tipo que vai descontar período bloqueado, marca como sim e o cliente não vai ser cobrado. Se não, mantém como não. Depois aqui a gente tem a situação inicial dos contratos. Eu sempre recomendo que fique como aguardando instalação,
para que durante o processo de instalação pelo workforce, o técnico possa ir trocando as situações aos pouquinhos até ativar. Claro, isso não é uma regra, é uma recomendação. Temos empresas que precisam trabalhar já com um contrato ativo. São regras de negócio diferentes, não tem nada de errado. Tá? Mas para as empresas convencionais, a gente recomenda que fique como aguardando a instalação. Depois aqui, a gente tem o número máximo de autenticações. Esse campo determina quantas autenticações o cliente pode ter. E isso inclui os dois tipos, central do assinante e PPPoE. Mas eu vou falar PPoE, tá? Que é mais rápido. Então, central do assinante e PPoE. Se eu colocar aqui duas, eu estou dizendo que ele pode ter duas autenticações PPoE, duas autenticações central do assinante. E isso vale por contrato, tá? Senão ele vai falar, Vinícius, eu tenho um cliente que tem 2 contratos com o mesmo plano. Um foi para casa dele, outro foi para casa da mãe dele. Cada um tem um número máximo de 2. Quer dizer que ele só vai poder ter 2? Não, ele vai poder ter 4. 2 para cada contrato. Bom? Depois, aqui embaixo, a gente tem os parâmetros do CIS e Anatel. Desde que o tipo seja dedicado, tá? Seja dedicado, ele vai aparecer esse campo aqui dos parâmetros do CIS e Anatel. E aí, você vai ter que preencher essas informações. Principalmente, elas são obrigatórias, mas principalmente se você for do tipo de pessoa que gera o relatório do CIS. Tá? Então, vai vir aqui e vai colocar. Nesse caso, eu vou colocar internet. Eu vou deixar só FTTH aqui. Tá? Esse é o padrão que eu costumo colocar, mas vai de cada empresa. Eu vou deixar só fibra e o tipo de transmissão fibra. Tá? Verifique com a equipe técnica de vocês quais são as tecnologias que vocês usam, qual é a padrão. Deixe isso aqui bem bonitinho para poder gerar o CIS. Vinícius, você falou do CIS umas 3 ou 4 vezes. Aonde que eu gero o CIS no RBX? É aqui, ó. Vem aqui e digita CIS. Não, ele já mudou. Ele evoluiu, ele agora é DICE. Então, empresa DICE Anatel. E já que a gente tocou nesse tema, só falando rapidamente sobre o DICE Anatel, tá? Nesse ano, eles fizeram uma alteração, de maneira que agora o DICE gera somente um documento, tá? Eles unificaram os documentos que existiam antes. Então, agora você vai gerar um só, que vale por todos aqueles outros. Tá? Então, não se assustem se vocês forem gerar no RBX. Bom, já faz uns 4 meses que está assim, né? Então, eu acho que já não é surpresa para ninguém. Mas vale a pena falar sobre isso, só para relembrar. Tá bom? Então, é um documento só no DICE Anatel, que vale por todos os outros que gerava antes. Bom, se você preencheu as informações dessa tela, já é mais do que suficiente para você clicar em incluir. Tá? Então, se eu clicar aqui em incluir, ele vai criar o plano para mim. Se tiver alguma coisa errada, ele também dá na tela e a gente consegue ajustar. Veja, ele acabou de criar o plano. Agora, tem mais umas coisinhas que eu queria falar para vocês sobre o plano, antes da gente falar sobre contrato. E eu vou tentar ser o mais rápido possível. Tá. Aceite eletrônico. Toda empresa, quando eu estou conversando, fala, Vinícius, eu quero que o meu cliente aceite o contrato digitalmente. Dá para fazer isso? Dá. Existe um recurso aqui de aceite eletrônico. Então, você vai vir aqui e vai dizer se esse plano vai possuir aceite eletrônico. O aceite eletrônico faz com que o modelo de contrato do cliente apareça para ele na central do assinante, para que ele possa fazer o aceite. Tá? Então, se eu tornar obrigatório aqui, ele só vai conseguir avançar na central do assinante se ele tiver o aceite eletrônico, se tiver feito o aceite eletrônico. Quando eu marco como sim aqui, ele me pergunta quais são os modelos utilizados para aceite eletrônico. Eu vou ter que marcar aqui quais são os modelos que vão aparecer para o cliente na telinha da central do assinante assim que ele logar para poder fazer o seu aceite. Tá? Aí é só você marcar. Vinícius, marquei a opção como sim obrigatório, porque eu quero que o cliente faça o aceite, mas não apareceu nenhum aqui. Por que que isso aconteceu? Calma que eu explico. A gente precisa primeiro fazer com que esses modelos de contrato estejam vinculados aos planos. A gente consegue fazer isso nessa aba aqui, ó, contratos avançados. Só que eu não gosto muito dessa aba, porque essa aba, se eu fosse preencher aqui, eu teria que entrar plano por plano para fazer isso. Não, isso não é legal. Eu quero fazer de um jeito que seja mais prático. Então, ao invés de usar essa aba, eu vou vir aqui no RBX, vou digitar avançado, e eu tenho aqui, ó, empresa, clientes, planos, parâmetros avançados. Então, essa mesma aba que eu tenho no plano está disponível aqui numa tela exclusiva. E qual é a vantagem? Que o que eu faço aqui, posso fazer ou para um plano só, ou para todos de uma vez. Então, essa tela é muito mais legal. Tá? E a gente daqui a pouquinho vai nela. Aguenta aí.
Então, se você foi lá e vinculou modelos de contrato aos planos, eles vão aparecer aqui para que você possa escolher como modelo de contrato para aceite eletrônico. O aceite eletrônico do RBX garante que quando o cliente fizê-lo, tá? Foi estranha essa palavra, né? Quando ele o fizer, tá? A gente vai ter na linha do contrato, um íconezinho mostrando a data, a hora, o IP e o usuário que fez esse aceite. Tá? Então, a gente vai ter essas informações. Além disso, na criação de um modelo de contrato, o RBX também tem para vocês palavras mágicas, para que essas mesmas informações fiquem disponíveis. E aí você coloca no modelo de contrato, para que quando o cliente for na central do assinante, for nos contratos e clicar no íconezinho para imprimir o modelo do contrato, ele vai ter também lá no modelo de contrato a data, a hora, o IP e o usuário que fez o aceite. Tá? Então, além de você ter no sistema, você consegue colocar no modelo de contrato que o seu cliente vê. Tá bom? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Tá, tem a questão de vigências. Isso aqui é interessante. Tá? Aqui nas vigências, a gente pode criar mais vigências além da vigência padrão. Então, eu posso vir aqui, posso clicar no botãozinho novo e eu posso criar uma outra vigência. O RBX não permite que eu duplique vigências. Então, se eu já tenho uma vigência 12, eu vou ter que colocar um outro tipo, tá? Então, aqui eu vou colocar 12 vai dar erro. Deixa eu colocar 10, tá? Aí, olha só, esse tipo de vigência entende que eu tenho que colocar um valor de desconto, um período e uma descrição. Tá? Ou seja, eu vou, se o cliente tiver essa vigência, então eu vou dar para ele um período onde ele vai ganhar um desconto. Então, eu posso vir aqui e colocar um valor de R$10 durante os 10 meses, e eu vou colocar aqui desconto de fidelidade, até porque vigência é uma outra palavra, né? É uma palavra bonitinha para fidelidade. E fidelidade nada mais é do que você ter o seu cliente abraçadinho com você durante um período. Muito bem, mas aí eu vou incluir aqui, ele não vai dar erro, porque ele já tem ali o 12, né? Agora eu coloquei o 10. Mas aí você pode falar para mim, Vinícius, mas temos um problema. Eu quero colocar a vigência, mas eu não quero aplicar desconto aqui. Eu beneficio o meu cliente de outras formas. Então eu não quero colocar desconto. Como é que eu faço? Bom, você tem a opção de colocar 0 aqui também. Deixa eu ver se ele não vai brigar comigo. Pronto. Então, eu acabei de criar uma vigência que não tem valor de desconto, que não tem período e que só tem um texto aqui que também não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom? Então, você consegue tanto criar vigências que aplicam descontos por período, tá? Como também uma vigência sem. E aí vem uma coisa muito especial da vigência, que é uma coisa que o RBX colocou e que eu adoro, que é o cancelamento automático. Este cancelamento automático, que funciona para as vigências que estão disponíveis no sistema, ele funciona da seguinte forma: ele parte do princípio que qualquer contrato com este plano, desde que ele possua vigência, se a vigência vencer, eu posso cancelar o contrato imediatamente. Tá? Então, essa opção aqui embaixo me garante isso. Tem vigência, né? O contrato tem vigência, ele pertence a esse plano. Se eu configurei esse campo aqui embaixo de cancelamento automático, vou marcar como sim para a gente dar uma olhadinha, aí ele vai trazer todas aquelas informações de cancelamento, tá? E aí, se eu preencher isso aqui, bateu os 12 meses, né? Chegou no primeiro dia do 13º, ele já cancela o contrato. Tá? Então, você tem essa opção no RBX também, tá? De trabalhar assim, ó, dentro da vigência. Passou a vigência, cancela. Tá bom? Mas se você colocar isso aqui, lembre-se de que todos os contratos com esse plano, se tiver vigência, vão sofrer esse impacto, tá? Então, usem com sabedoria. Vou entrar rapidinho em modelos de contrato, tá? Só para vocês verem. Então, eu vou vir aqui no menuzinho do RBX e vou digitar modelos, contratos, tá? Empresa, clientes, modelos, contratos. Cliquei aqui, o RBX vai abrir essa tela, clica no botãozinho novo, tá? Inclui aqui as informações de nome e descrição. Uma coisa interessante, tá? Nós temos modelos de contrato para contratação e também para cancelamento. Às vezes, você pode criar um para ambos, tá? E é importante colocar isso aqui, senão depois o contrato só vai ficar disponível para uma situação apenas. Mas, normalmente, as empresas criam para contratação. Tá? Preencheu esse campo, nome, colocou uma descriçãozinha, o tipo, inclui linha. Fez isso,
ele vai deixar a linha igual aos demais aqui, e eu vou ter depois este botãozinho aqui, ó, de alterar layout. Clica nele, o RBX vai abrir essa tela de formatação de texto, e aí a gente vai ter esse botãozinho aqui, ó, no canto inferior direito de ajuda. Cliquei nele, o RBX vai mostrar para mim todas essas palavras mágicas aqui, ó, todas, 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 todas. Então, usem à vontade, de acordo com o que vocês precisam. Tem palavra mágica para tudo. Vinícius, qual é a utilidade dessas palavras mágicas? Qual é a vantagem de utilizá-las? É que é o seguinte, quando você usa uma palavra mágica, você está pedindo para o RBX que quando você usar esse contrato para o cliente X, ele vai extrair a informação daquele cliente. E quando eu usar para o Y, eu vou extrair a informação do Y. Tá? Então, isso vai garantir que você vai ter somente um modelo de contrato para todos os seus clientes, já que as palavras mágicas vão se ajustar de acordo com o cliente, com o contrato, com o plano, e aí por aí vai. Tá bom? E aí você vai criar esse modelo. Criou esse modelo de contrato? Aí você vai vir aqui, ó, avançado. Então, empresa, clientes, planos, parâmetros avançados. Cheguei aqui, aí a gente vai ter essa primeira aba. Ignora as demais aqui do ladinho por enquanto, tá? Foca só nessa de contratos. Aqui eu vou clicar no botão novo, vou escolher um plano e vou escolher um modelo de contrato. Coisa importante, a gente tem aqui nessa tela a opção de todos, então eu posso pegar um modelo de contrato só e vincular todos os planos de uma vez só, para não ter que ficar criando uma linha para cada plano. Coloca todos aqui, escolhe um modelo de contrato e pronto, incluiu linha, já está valendo. Ele vai aparecer não só para o contrato do cliente na hora de você emitir esse modelo de contrato, como também ele vai ficar disponível para o aceite eletrônico, para você escolher qual dos que estão vinculados a esse plano que você pode escolher. Tá? Então, é assim que funciona. Essas outras duas abas aqui, avançado e avançadas exceções, são abas técnicas especificamente para a interação do RBX com o concentrador de vocês. O RBX, em sua essência, agora é radios. Então, essas comunicações de radios são feitas aqui, nessas abas. Tá? Aqui eu vou mandar algumas informações para os equipamentos de vocês, quando o cliente estiver navegando bem, quando o cliente estiver bloqueado, suspenso, cancelado, enfim, essas situações, tá? Só que isso aqui é para o radios. Tá? Vinícius, só de curiosidade, tá? Eu tenho um equipamento na minha empresa que eu quero conectar, eu quero comunicar com o RBX, mas eu não quero fazer uma comunicação radios. Como que eu poderia fazer? E agora eu fui longe, né? Fui no técnico, mas vai ser bem rapidinho, tá? O que você faz? Você pode usar os scripts de provisionamento do RBX, porque os scripts são por evento de contrato. Tá? Então, você pode fazer, pega um equipamento, cria um script para cada evento de contrato, porque aí toda vez que o contrato mudar a situação, ele vai disparando para o equipamento. Aí ele fica disparando um script para ativar, para bloquear, para suspender, para cancelar. E aí ele fica se comunicando com esse equipamento através dos disparos. Lembrando que, ainda que não seja uma comunicação radio, seja somente por eventos ali de scripts, né, de contratos nos scripts, ainda é preciso cadastrar esse equipamento, que não seria um concentrador, não é? Seria uma OLT. Ainda é preciso cadastrar esse equipamento no NAS do RBX, para que eles possam, pelo menos, dar oi um para o outro, né? Se eles não puderem dar oi um para o outro, não tem como eles ficarem trocando scripts. Tá? Cheio de coisa técnica. Vamos voltar para o plano. Vamos vir aqui, então. Empresa, clientes, planos, cadastro. Tá? Eu estou vendo que, pela hora, a gente vai ter que ficar só em planos hoje e depois fazer um outro momento só de contratos. Mas eu sei que vai valer a pena. Tá? Depois que o plano for criado, então eu vou descer aqui, ó, cadê o nosso plano? Está aqui, ó, 150 megas PF. A gente tem alguns botões aqui. Nas versões mais novas do RBX, a gente tem esse botão aqui, ó, para duplicar esse plano. Esse botão de duplicar existe para que as empresas possam trabalhar com aquela divisão tributária de SCM e SVA. Tá? Aí ele duplica o plano para você fazer um valor para o serviço de comunicação multimídia e o outro com a outra parte do valor para o serviço de valor agregado. Tá? Mas é só para quem trabalha com multiempresa mesmo que vai gostar desse botão. Um botão importante é esse de regras comerciais. Tá? Esse botão garante que o plano só vai estar disponível para ser vendido se algumas regrinhas forem atendidas. Vou clicar aqui só para a gente dar uma olhada. Então, nas regras comerciais, eu vou clicar no botão novo e ele me pede uma regra. Então, eu posso criar uma regra para tipo de cliente,
pessoa física ou jurídica. Se eu coloco isso aqui, eu estou limitando, estou falando, ó, RBX, quando meu vendedor for vender esse plano, eu só quero que esse plano apareça no appzinho do Salesforce ou na minha venda na tela de pedidos, eu só quero que apareça se o cliente vinculado ao pedido for pessoa jurídica. Você pode fazer isso. Você vem aqui no tipo e escolhe pessoa jurídica. Você acabou de aplicar uma restrição, então esse plano não vai aparecer para pessoa física. Tá? Ou então você fala, Vinícius, eu quero que esse plano, por mais que ele esteja aqui, ele só possa ser comercializado num pacote. Eu não quero que as pessoas vendam ele individualmente. Não tem problema. Você vem aqui, ó, planos/pacote, e você deixa aqui ativo. Tá? Então, ele não vai mais aparecer para ser comercializado, exceto no pacote. Tá? Então, aqui você tem várias regras comerciais para estar criando restrições. Tá? Uma última regra que é legal também a pessoa usa. Vinícius, eu tenho 2 cidades. A minha empresa atua em 2 cidades. E eu tenho planos que atuam para a cidade A e planos que atuam para a cidade B. E eu quero separar isso. Eu não quero que o meu vendedor fique confuso com relação ao plano. Consigo limitar isso? Consegue. Você vai vir aqui, ó, clientes/cidade, e aí você vai colocar o estado, e depois aqui embaixo a cidade. Deu ok? Pronto. Você acabou de limitar esse plano a uma cidade específica. Tá? Então, usem isso aqui, caso vocês queiram aplicar algumas restrições nesses planos. Beleza? Vamos voltar aqui. Depois desse, esse aqui é o dos NAS permitidos, esse aqui a gente pode pular. Vamos passando para a direita, passa. Temos aqui um ícone de calculadora. Esse ícone de calculadora é o ícone de dados contábeis. Tá? Ele só fica azulzinho quando você vincula ele a planos de contas ou a um pré-lançamento contábil. Isso aqui é a parte contábil do RBX, vamos deixar isso para um futuro. Eu quero realmente conversar com vocês, ou então fazer um vídeo só sobre contábil, para a gente pegar tudo que tem na ferramenta, que eu sei que vocês vão gostar, tá? Mas não agora. Uma outra coisa que nós temos indo mais para a direita, e veja, tudo que eu estou mostrando aqui é opcional, tá? Vocês não têm a obrigação de preencher, só se vocês precisarem. Tá? O próximo ícone aqui é o de desconto por período. O que eu mostrei para vocês até agora é que o desconto por período pode ser preenchido na vigência. Só que você pode aplicar um desconto por período num contrato, né, num plano, mesmo que ele não tenha vigência. É para isso que tem esse botãozinho. Então, eu vou clicar aqui só para a gente ver. Então, aqui eu vou colocar a duração em meses. Tá? Veja que ele já deixa bem claro que aqui é a duração em meses. Tá? Depois o desconto, então eu vou colocar aqui, durante 12 meses, eu quero um desconto de R$10, vou deixar ele ativo, tá? E eu posso ou não mostrar no boleto. Tá? Se eu colocar como sim, ele vai me pedir para escrever a descrição. Aí eu posso colocar aqui desconto de fidelidade. Dá para colocar. Tá? Uma coisa importante sobre isso aqui. O desconto por período, ele leva em consideração a data de início do contrato. Isso significa que se eu acabei de criar o contrato para o cliente e ele está no mês 1 ainda, primeiro mês de uso, e eu coloco 12 meses, ele vai ganhar os 12 meses de desconto. Por outro lado, por ser um desconto que leva em conta a data de início do contrato, se eu tentar aplicar esse mesmo desconto de 12 meses para um contrato que já tem 6 meses de uso, ele não vai ganhar os 12 meses, ele vai ganhar só 6 meses, porque ele conta do início do contrato até hoje. Tá? Então, lembrem-se disso, ele conta do início do contrato para frente. Eu posso usar isso aqui para aplicar descontos no cliente a qualquer momento? Sim, você pode. É só entender a regrinha. Se o cliente tem 6 meses de uso e eu quero dar mais 12, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar 18. Por que 18? Os 6 que já passaram, mais os 12 que eu quero entregar. E não se preocupa, ele não vai ganhar o desconto de trás, porque o de trás já passou. Ele vai contar só dos meses que faltam. Então, é assim que ele funciona. Agora, se você achou meio complicado isso aqui, tem uma outra forma de aplicar descontos no RBX. Você pode criar os pré-faturamentos de desconto. Tá? Existe a opção de pré-faturamento. Aí vem uma coisa importante. Você vai dizer, Vinícius, mas e se eu colocar esse desconto no meu plano e na hora que eu vender esse plano para o cliente, que ele virar um contrato, eu escolher uma vigência? A gente vai ter um conflito aqui, não vai? Porque a gente vai ter o desconto da vigência,
mais esse desconto por período. Como é que o RBX interpreta? E aqui eu acho que não tem mistério, né? Se você tiver vigência, ele usa o desconto da vigência. Se não possuir vigência, ele vai usar o desconto por período na linha do plano. E falando sobre isso, mais à direita aqui, ó, a gente tem a opção de vigências do plano. Esse botãozinho dá acesso às mesmas informações que a gente tinha lá na aba de vigências do plano. Se eu clico aqui, ele vai mostrar para mim as vigências que eu tenho cadastradas. Aí você pode criar várias vigências, caso você queira que o seu vendedor tenha mais liberdade na hora de ofertar o produto. Tá? É só criar mais aqui que não tem problema. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. A gente consegue ver aqui no cantinho direito, lá no final, se tem algum cliente que está ativo ou não nesse plano. Tá? Veja que eu tenho aqui ó, umas folhinhas. Deixa eu puxar mais para cá. Olha só. Tá cinza porque eu tenho um contrato cancelado. Tá verdinho porque eu tenho ativo. Tá? Então, se tiver algum cliente ativo vinculado a esse plano, a gente consegue ver por aqui. Tá? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Bom, toda a tela do RBX, tá? Isso aqui é uma coisa interessante, mas simples, porém interessante. Toda a tela do RBX permite que você, sua grande maioria, tá? Tem uma ou outra que não, mas em sua grande maioria, a gente consegue extrair relatórios em PDF, em Excel, e aqui não é diferente. Se o objetivo de vocês for listar os planos do sistema para depois gerar um Excel, o que é muito comum, porque nas empresas o pessoal adora mexer com planilhas em Excel, tá? Você pode vir aqui no botãozinho de colunas, clicar aqui, aí você pode reordenar as colunas, você pega, arrasta para a esquerda o que você não quer ver e arrasta para a direita o que você quer enxergar. E aí você vai reorganizando. E a ordem de exibição aqui, de cima para baixo, também redefine da esquerda para a direita. Aí é só apertar aplicar e ele vai atualizar para a gente. Então, olha só, coloquei fórmula para cálculo de multa aqui. Tá? Não aparece aqui, acho que nenhum desses planos possui fórmula de cálculo de multa, senão ia aparecer aqui. Tá? E aí você pode vir no botãozinho de Excel ou de PDF para estar gerando. Tá? Não tem problema nenhum. E você vai conseguir. Tá bom? Pessoal, falamos pra caramba sobre planos, tá? E eu garanto para vocês que esse tema não acaba por aqui. A gente teria pacotes também, e depois os contratos que são criados, e como que a gente resolve. Só mais uma coisinha, já que a gente está falando sobre planos, e eu falei sobre multa, cálculo de multa, se a gente vier aqui em empresa, clientes, cadastro, tá? Porque tem gente que gosta de validar a fórmula do cálculo de multa, tá? O que você vai fazer? Você precisa ter um plano, tá, com vigência. Você precisa que esse contrato esteja vinculado a esse plano e que o contrato possua vigência. Então, vou editar aqui os contratos desse primeiro. Então, olha só, vigência zero, vigência zero. Se não tem vigência, o cálculo de multa não vai dar muito certo, né? Ó, esse aqui tem 12. Vinícius, quer dizer que eu sou obrigado a criar cálculos de multa somente com vigência? Não. Como a fórmula é um campo de texto livre, você pode criar fórmulas que não contemplem a vigência. Dá para fazer, tá? Mas é muito comum que as empresas usem a vigência como referência. Tá? Então, é por isso que eu estou usando ela como um padrãozinho aqui. Mas não é obrigatório, não. Tá? Só é mais comum. Então, aqui, se você tiver algum plano, algum contrato de um cliente em que você está em dúvida como é que vai ser a multa de cancelamento dele, você pode vir aqui, ó, em avançado, aí está aqui, ó, simulador de multa. Clica aqui no simulador de multa, aí você vai escolher o plano, clica nele, e você vai ter aqui, ó, 3 datas para você colocar, e à medida que você for preenchendo as datas, ele vai colocando os valores aqui. No meu caso vai dar 0, porque eu não tenho multa de cancelamento vinculada a esses planos. Mas aí ele vai colocando aqui os valores que ele pagaria para cada uma das 3 datas que você colocar. Então já dá para simular e ter uma noção de como que ficaria. Você poderia explicar de forma mais detalhada a configuração de um plano banda larga em um plano de internet dedicada? Tá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, só para a gente falar sobre isso, que é uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui. Empresa, clientes, planos. Eu cliquei? Empresa, clientes, planos, cadastro. Tá, vamos lá. Quando eu vou criar um plano, se ele for um plano de internet,
Tá? Então, consequentemente, ele vai ser um plano de banda larga. Eu só preciso me certificar de que o tipo é dedicado. Tá? Então, se for um plano de banda larga, se for um plano de internet para o cliente navegar, tem que ser dedicado. E aqui, depois que eu marco essa opção, a minha maior preocupação é a banda. Eu preciso colocar aqui as velocidades. Principalmente porque todo usuário, né, as empresas que usam o RBX, elas usam o RBX como radios. Então, essa informação aqui vai na comunicação do concentrador com o RBX. Existem palavras mágicas para pegar essas velocidades de download e upload e acrescentarem elas nas informações que vão via radios para o concentrador de vocês. Tá? Então, essa é a parte mais importante. Agora, se for a questão de um link dedicado, né, uma internet convencional e um link dedicado, tá? Aí é o seguinte, para o RBX, o plano seria idêntico a um de velocidade. Tá? O que mudaria seria como o seu concentrador iria avaliar essa informação. Porque lá o concentrador vai fazer, né, algumas tratativas para garantir que aquela navegação seja diferente. O que a gente pode garantir aqui do nosso lado é o tipo de informação que vai ser enviado. Então, se você tem um plano de banda larga convencional, ele vai ter um atributo X, com um valor Y para mandar. Já se for um plano de internet dedicada, a gente manda uma outra informação para ele saber, opa, esse aqui é diferente, então a minha tratativa aqui no concentrador vai ser outra. Entendeu? Conseguiu ajudar, Marcel? Entendi. Muito obrigado. Beleza. Gente, nosso último treinamento vai acontecer na terça-feira, tá? Ele é o último só desse projeto, mas vão vir muitos outros, tá? Então, na terça-feira, a gente vai falar sobre Salesforce, que é o nosso app de vendas, tá bom? Gente, muito obrigado por terem trabalhado esse mês comigo. Temos mais um na terça-feira, não se esqueçam disso, tá? Um grande abraço e a gente se vê no próximo. Tchau.